Nós saímos da fila do osso para termos o Brasil que está se libertando da fome. Nós saímos do álcool, substituindo o gás, da lenha, dos acidentes que queimavam as pessoas, porque as pessoas não tinham condições de ter gás. Agora, mais de 20 milhões de famílias terão direito a receber o gás sem nada pagar. Nós saímos da ausência de dia depois que o sol se põe, para termos também as famílias do Cade Único com direito à energia. Nós estamos fazendo com que o Brasil volte a acender todas as suas luzes, a que as pessoas tenham a dignidade de terem gás para cozinhar. Nós estamos saindo da fome e diminuindo as desigualdades nesse Brasil no menor desemprego da nossa história recente. E eles nos respondem apenas com ódio e mentira, porque capturaram a forma de fazer política e a transformaram em expressão de ódio e de mentiras, e não conseguem explicar. Falam de Eduardo Bolsonaro, que está em cumprimento de uma missão parlamentar. Bolsonaro está licenciado da atividade parlamentar. Seu suplente, inclusive, assumiu aqui o seu posto. E falam de Eduardo Bolsonaro, mas eu queria aqui falar de um outro Eduardo, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que, segundo mensagens capturadas no celular de Mauro Cid pela Polícia Federal, que foram reveladas neste domingo, ele tem um diálogo com Cid, quando ele diz, a partir da decisão do TRF1 de revogar os efeitos da cassação dele como presidente, ele recebe a mensagem. Cid diz, parabéns, feliz em saber. E Cunha diz, muito obrigada. Agradeça ao nosso presidente, Jair Bolsonaro. Diga a ele, por favor, que agora é hora dele falar com a AGU, para não recorrer. Ele tinha pedido para eu avisar o resultado da justiça, para que ele pudesse ajudar Eduardo Cunha, que, em verdade, a AGU, no governo Bolsonaro, não recorreu. Então, veja, isso aqui é o golpe que foi dado aqui neste parlamento contra Dilma Rousseff, aliado com o golpe das armas, dos que com seus punhais, indevidamente chamados de verde e amarelo, quiseram apunhalar a democracia, apunhalar a liberdade e a soberania popular. E agora querem anistiar estes que, a cada dia que passa, com as testemunhas falando, não há nenhuma dúvida de que eles atentaram contra a democracia e que estavam tentando golpear e colocar esse país nos porões escuros das torturas e da ditadura. Mas, para além disso, eles vêm aqui e falam do escândalo do INSS como se fosse um escândalo originado no governo Lula. Mas aqui eu digo, a investigação conduzida pela Polícia Federal e a CGU se deu no governo Lula. Um senador do PL, aqui de Brasília, Alci Lucas, disse que tinha denúncias que levou para Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro nada fez. Não chamou a AGU, não chamou a Polícia Federal. Ao contrário, sancionou sem vetos o fim do controle dos descontos do INSS. E aqui é bom lembrar que as entidades que receberam recursos, foram liberadas no governo Bolsonaro, receberam 2,1 bilhões. E no governo Lula, 235 milhões. E todas essas que roubaram os aposentados estão sendo investigadas e serão punidas pelo governo Lula, que vai devolver os recursos que foram retirados do povo brasileiro, dos aposentados, aposentadas e pensionistas. Portanto, eles têm muito ódio e muita mentira. E tem uma compulsão para mentir e uma compulsão para golpear. E nós estamos aqui para dizer, viva o governo Lula,
que dá dignidade ao povo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Hugo Mota. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Hugo Mota, eu apresento aqui o pedido de instauração de inquérito da PGR ao Supremo Tribunal Federal para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Vivemos uma desordem institucional. Eu nunca presenciei isso. E o final do pedido diz o seguinte: peço afinal que se dê oportunidade ao senhor Eduardo Bolsonaro a prestar esclarecimentos úteis para fins de inquérito, para que sugiro, diante da gravidade dos fatos, da premência do tempo e da seriedade das providências em tela, que o senhor Eduardo Bolsonaro seja convidado a se manifestar. Sugiro que a digna Polícia Federal encaminhe notificação aos endereços eletrônicos. Ele deve ser intimado de forma diplomática e, não satisfeito, ainda faz uma intimação ao ex-presidente Bolsonaro para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro no território americano. Olha, eu lembro que quando o presidente Lula ele foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes, mesmo tendo o direito de ter mais de 200 recursos, quando a presidente Dilma sofreu impeachment, eu lembro que membros do PT viajaram o mundo inteiro criticando o STF. Inclusive, o ministro Zanin, quando era advogado do presidente Lula, criticou severamente o sistema judiciário. Olha, que vergonha estamos passando. A Espanha é governada por um partido socialista. O primeiro-ministro é amigo do presidente Lula e eles recusaram por 3-0 um pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Alan dos Santos, nos Estados Unidos, o nosso Supremo pede que um brasileiro que está residindo nos Estados Unidos, sob leis americanas, seja impedido de publicar nas redes sociais. Olha, a gente está tirando a liberdade de qualquer cidadão. Qualquer cidadão brasileiro pode ir nos Estados Unidos procurar o governo americano e dizer que um cidadão brasileiro está atentando contra a liberdade política, religiosa, contra a liberdade de expressão. Se o entendimento daquele país for aplicar a lei Magnitsky, ok, isso é liberdade. O Brasil está desmontado e eu termino lendo o editorial do Estadão de São Paulo de ontem. É constrangedor para este jornal repetir o óbvio: não há democracia sem imprensa livre e não há imprensa livre onde jornalistas são condenados por dizer a verdade. O judiciário brasileiro, ao agir como senhor feudal da informação e inimigo da crítica, traz seu papel constitucional e ameaça a própria república que deveria proteger. Um poder sem limite, mesmo vestido da mais fina toga, se torna tirania. Estado de São Paulo, domingo, dia 25. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, cumprimentos aqui os parlamentares que, nesta segunda-feira, estão em Brasília para buscar aprimorar a legislação brasileira que, com referência ao crime organizado, que com referência à legislação antiterrorista, precisa dar uma resposta, porque a sociedade brasileira espera. Nós vimos, presidente Hugo Mota, senhores deputados, na semana retrasada, um episódio relacionado justamente a questões terroristas ou antiterroristas, quando os Estados Unidos, autoridades americanas, solicitaram administrativamente que o Brasil, as autoridades brasileiras, sobretudo o Ministério da Justiça, declarasse facções criminosas, aquelas notoriamente envolvidas no crime organizado, também fossem classificadas aqui no Brasil como agentes terroristas. E a mensagem do governo foi no sentido contrário, de que não aceitaria esse tipo de classificação, o que nós achamos ruim. Por isso, nós estamos votando favoravelmente ao requerimento de urgência, mas no mérito, lá no projeto de lei, mas no mérito que quando tivermos a oportunidade de fazer a discussão, e o autor do projeto de lei está aqui, nós vamos tratar de também discutir essa questão de incluirmos, classificarmos facções terroristas. E no Brasil são 88 facções terroristas que, de fato, aterrorizam o Brasil. E, relator, vamos tratar de classificar essas organizações criminosas como também agentes terroristas. Senhor presidente, a gente está encaminhando com todo mundo, me dirijo ao deputado Danilo Forte, sim, a esse projeto. Quer dizer que a PEC da segurança tem um desses objetivos, que dá à Polícia Federal poderes para agir
em crimes transnacionais e interestaduais. Eu quero parabenizar a Polícia Federal que prendeu uma liderança do PCC na Bolívia. Essa é a determinação do ministro Lewandowski. Agora, senhor presidente, nós queríamos discutir muito o mérito, porque tem uma questão aqui que está ligada ao direito internacional. Você sabe que a gente pode ser duro, cada vez mais duro com essas organizações criminosas, Nilo, e a gente quer fazer isso. Mas esse tema de ingerências aqui em temas de outros países, a gente quer discutir com o máximo de cuidado. Então eu quero conversar com o autor da proposta, Danilo Fortes, presidente, e eu só peço isso aqui, só para concluir, senhor presidente, que a gente vote a urgência, mas que a gente faça uma discussão que envolva outros atores para que esse tema seja bem analisado pelo conjunto dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.